Quem aqui ama ofertar? Glória a Deus. Quero chamar o Cauê em nome de Jesus, que vai estar nos ministrando nessa noite através dos dízimos, das ofertas e primícias. Aplauda ao Senhor até ele chegar aqui. Amém? Graça e paz, igreja. Abram a Bíblia comigo, por favor, em Filipenses 4. Nós vamos ler do verso 11 ao 13, amém? Diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a estar alimentado como de ter fome, tanto em ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Agora abram, por favor, em Eclesiastes 7, verso 14. Eclesiastes 7, versículo 14. Diz assim: na prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Amém? Bom, nós lemos dois textos aqui, um em Filipenses e outro em Eclesiastes, e eu quero destacar alguns pontos aqui desses dois textos para a gente refletir a respeito. E o primeiro texto que nós lemos aqui é a carta de apóstolo Paulo aos Filipenses. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está demonstrando ali a gratidão e a alegria que ele tinha, porque ele percebeu que os filipenses tinham um certo cuidado com ele. Mas ele deixa algo claro, ele fala: eu não estou falando isso, não estou alegre, porque eu estou precisando de algo. E aí ele nos ensina algo poderoso, que ele fala: porque eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. E aí ele começa a falar: eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei padecer necessidade, mas sei ter com abundância também. E ele chega a falar até que aprendeu o segredo de viver em toda e qualquer circunstância. E aí no versículo 13 ele vai falar qual que é o segredo, é onde ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse verso nós muitas vezes pegamos esse versículo e até decoramos ele como se fosse poder todas as coisas, no sentido de realizar todas as coisas. Mas na verdade o que o apóstolo Paulo fala aqui é que ele pode suportar todas as coisas no Senhor que fortalece. Então quando nós entendemos isso, nós percebemos que independente da circunstância que nós estamos, essas circunstâncias não podem de maneira alguma afetar a nossa aliança com o Senhor. Independente do cenário onde nós nos encontramos, esse cenário não pode interferir na força da nossa aliança, do nosso comprometimento com Deus. E o apóstolo Paulo ele fala isso: se eu tiver muito, é como se ele estivesse dizendo isso, estou conjecturando, se eu tiver muito, esse muito não me corrompe, esse muito não me ilude, esse muito não me distrai, assim como se eu tiver pouco, esse pouco não me paralisa. E quantas vezes nós, meus irmãos, não permitimos que o nosso cenário financeiro venha intervir na nossa aliança com o Senhor? Porque quando nós não entendemos isso, o que o apóstolo Paulo está falando, muitas vezes o pouco se torna uma desculpa. Eu tenho pouco, se eu dizimar vai faltar, então não vou dizimar. Ou às vezes até o muito se torna uma desculpa. Vou dar R$1.500 de dízimo, é muita coisa, vou dar menos. Mas quem entende isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, independente do cenário, se for para dizimar 100, eu dizimo 100, mas se for para dizimar 2.000, eu dizimo 2.000. Se for para ofertar R$2, eu oferto R$2, mas se for para ofertar 2.000, eu oferto 2.000. Se for para ofertar um tênis, eu oferto um tênis, mas se for para ofertar um carro, eu oferto um carro. Porque quando nós entendemos isso, independente do cenário, nós estamos comprometidos com o reino do Senhor. Independente da circunstância, e nós até conhecemos um texto que vai falar que quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é infiel no pouco é infiel no muito. E o que é poderoso desse texto é que a quantidade muda, mas a conduta não muda. Tem pouco ou tem muito, aquele que é fiel continua sendo fiel. Mas aquele que é infiel, mesmo tendo muito, ele vai arrumar uma desculpa.
O pouco vira uma desculpa, ou o muito vira uma desculpa. Então nós precisamos entender que o Senhor busca aqueles que estão comprometidos com o reino do Senhor, independente da circunstância. Onde a abundância não toma o nosso coração e não nos distrai. E talvez a adversidade, que talvez nós cheguemos a passar algum dia de adversidade, mas isso não vai nos paralisar. E aí nós vamos para o segundo texto que nós lemos, que é lá em Eclesiastes, onde Salomão ele vai falar exatamente isso. No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele. Ou seja, se alguns de nós estão vivendo o dia da abundância, da prosperidade, se alegre, seja feliz, e entenda que o Senhor preparou o dia da sua abundância. Mas se alguns de nós que está passando por uma adversidade, entenda que nada foge do controle do Senhor. Independente da situação, a situação continua sobre as rédeas curtas do Senhor. Ele não perde o controle nunca, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então quando nós entendemos o que Salomão está dizendo, meu irmão, fica muito mais fácil de sermos fiéis independente da circunstância, de glorificarmos ao Senhor independente da circunstância. Se eu tenho pouco, eu sou fiel. Se eu tenho muito, eu sou fiel também. Não há desculpa. Não há desculpa. A quantidade pode até mudar, mas a conduta permanece a mesma. Amém? Separe sua oferta, primícia, vamos orar. Que o nosso comprometimento, Pai, esteja intacto com o Teu reino, Pai. Que nós sejamos fiéis, Senhor, a todo momento, Pai, independente da situação, Senhor. Que a força da nossa aliança, Pai, venha permanecer, Pai, independente da quantidade, Pai, que nós temos, Senhor. Que nós venhamos valorizar, Pai, o cumprimento dos Seus princípios e demonstrar toda a honra e gratidão que nós temos a Ti por tudo que o Senhor já fez, Pai. Pela Tua entrega, pela entrega do Teu Filho, Senhor. Que isso seja o suficiente para mantermos fiéis, Senhor, até o fim de nossos dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai.